O Jornal A Crítica amplia seu compromisso com a informação qualificada. Uma nova série de visitas às instituições que constroem o presente e desenham o futuro de Mato Grosso do Sul. Conteúdo direto da fonte, com credibilidade e proximidade. A Crítica visita diretamente da Agência Estadual de Regulação de Mato Grosso do Sul, a AGEMES. Estamos aqui batendo um papo com vários servidores que fazem parte desse time. E agora eu vou conversar com a ouvidora Cristiane Leite. Cristiane, muito obrigado. Vamos conversar um pouquinho sobre o seu trabalho aqui na AGEMES. Bom, sou ouvidora aqui há um tempo já, né? Quase 15 anos. E vem num atendimento corriqueiro, assim, né? Na agência, aquele atendimento de receber 0800, né? Das pessoas virem até a ouvidoria e esclarecer as suas demandas, né? Quero saber sobre energia, transporte, saneamento. São atendidas normalmente aqui dentro da AGEMES, né? Nos nossos serviços regulados. Ô, Cristiane, deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, nós estamos aí vivendo a era da tecnologia, da inovação, das redes sociais também, né? Como que hoje a AGEMES vem trabalhando para poder popularizar esse serviço de ouvidoria? E eu falo isso de algo não exclusivo só da AGEMES, né? Mas a gente sabe que em alguns casos, em outras instituições, algumas pessoas não sabem que existe uma ouvidoria ou o que é uma ouvidoria, não é mesmo? Então, como que hoje vocês estão trabalhando para poder levar para a população, olha, temos aqui uma ouvidoria e ela serve para isso, para aquilo. Como que vocês vêm trabalhando isso para popularizar cada vez mais e levar esse serviço para a população? Então, os nossos atendimentos sempre foram aqui dentro da própria sede. Com esse trabalho da gente querer conhecer e entender até como que a população sabia o que era a AGEMES, como que ela poderia resolver as suas demandas, a gente criou o projeto AGEMES Perto de Você. Esse projeto é um projeto que a gente leva até o cidadão a informação. Então, ele foi pensado no início, quando a gente começou a fazer ele, lá dos 3 anos atrás, em Rio Negro, e ele foi com a intenção da gente visitar os nossos serviços regulados. Então, nós íamos na Sanesul, nós íamos na Energisa, na rodoviária local, e falava diretamente com o usuário naqueles ambientes dos municípios escolhidos naquele ano, né? E aí, quando a gente chegava lá, a gente se deparava que outras pessoas também queriam saber um pouquinho mais, queriam ter mais acesso. E a gente não conseguia ficar lá por muito tempo, né? Enfim. Sim. E aí foi criada a ideia do projeto AGEMES Perto de Você. Hoje ele é um projeto grandioso, né? A gente atende mais de 3.000 pessoas por evento. Já fizemos 3 edições e nesses eventos a gente leva serviço regulado com outros parceiros também. Então eu convido instituições como Sejusp, CRAS, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Meio Ambiente, enfim, convido vários serviços para eles poderem também oferecer os seus serviços dentro de um evento só. Normalmente uma manhã, e acontece com um grande movimento naquela região. Hoje a gente já escolhe municípios para serem feitos esses eventos. A gente fez o primeiro aqui em Campo Grande, mas como Campo Grande já tem essa oferta de outras empresas que fazem, a gente optou por ir um pouquinho no interior, porque o interior a gente percebeu nessas visitas individuais que eles não tinham, e também não tinham conhecimento do que eles tinham direito, né? E aí é um evento que está sendo o maior sucesso. Agora, semana que vem, a gente tem Chapadão do Sul. Então, a gente também conta com mais de 4.000 pessoas lá. A prefeitura está se movimentando bastante para ajudar nesse evento. E é com esse olhar de levar a informação, a regulação, a inovação lá na ponta para o usuário. Me explica uma coisinha. Quais são os serviços que são hoje mais procurados pela população de Mato Grosso do Sul quando liga para a ouvidoria? Então, hoje, na nossa regulação, a gente regula e fiscaliza transporte intermunicipal de passageiros, saneamento, rodovias, resíduos e energia, né? Hoje, eles procuram mais o transporte, aqui, né, na AGEMES, mais transporte intermunicipal de passageiros, como tirar uma carteirinha, como fazer uma solicitação de viagem.
O saneamento também, eles têm bastante procura saneamento na Sanesul, né, no interior, porque a gente só atende a Sanesul nos 77 municípios. Então, assim, a procura é por serviços de dúvidas mesmo, né? Olha, eu paguei uma conta em duplicidade na Sanesul, como eu tenho esse ressarcimento? Então, a gente tem uma conversa, uma orientação com esse usuário, dele procurar primeiro a concessionária. Então, ele vai lá no canal de atendimento da concessionária, fala no 0800, depois ele fala na ouvidoria, depois ele vem para a nossa ouvidoria. Mas quando ele vem para a nossa ouvidoria é porque ele já não conseguiu resolver lá. Então, ele precisa ter um cuidado, um olhar diferenciado, que é quando a gente aciona o prestador e tenta esclarecer todas as dúvidas desse usuário. E nesses eventos, que é o AGEMES perto de você, né? Quais são os serviços que as pessoas mais procuram? Não, eu falo que a gente tem que fazer um evento desse com grandes parceiros, né? Então, assim, o que chama muita atenção é, lógico, tirando os nossos serviços, que são esses de carteirinha, né, de energia, a Energisa é muito procurada sobre esse serviço, porque eles têm um cadastro de tarifa social, então as pessoas têm muita dúvida de como se cadastrarem. Então, é uma entidade bem procurada nesse evento. Mas o RG é o ponto máximo, eu falo, do nosso evento. A gente até tem que fazer senha, porque 3 horas da manhã já tem gente lá na frente para conseguir. Normalmente a gente consegue com a Sejusp 130, 80, dependendo do lugar, essa emissão de RG. Porque no interior eles têm, mas eles também precisam de agendamento. E ali não, ali ele vai ter essa disponibilidade, né? Ele às vezes não consegue ir até o centro da cidade para conseguir tirar. Então o RG é bem procurado. Corte de cabelo, isso é bem bacana. Quando eu começo a pensar o evento, eu já fico lá na cidade tentando trazer cabeleireiros, barbeiros, porque as pessoas têm uma necessidade de receber esse serviço, né, na gratuidade. Sim. Então, assim, agora mesmo em Chapadão, a gente já fez parcerias com 3 lugares que vão oferecer corte de cabelo, maquiagem, designer de sobrancelha. Então, as mulheres gostam e ficam na fila para conseguir a demanda. Então, o CAD único, né, cadastro social, vacinação, mamografia, preventivos, junto à CACEMES. A CACEMES leva o caminhão dela e faz todo esse trabalho, depois ela entrega os resultados. A gente já salvou vidas com a CACEMES fazendo esses exames e a pessoa vendo que estava com um nódulo, né, alguma coisa mais grave e foi se tratar. Então, assim, é um evento de cidadania grande que movimenta a cidade e que vale a pena ir lá, conhecer e fazer aquele serviço naquele um dia, né? Uma manhã. Normalmente de 8 a 1 da tarde. Você vê o quanto que essa coisa do social, né, impacta, né? Nós estamos falando aqui da AGEMES, que é uma agência de regulação aqui do nosso estado, e mesmo assim tem essa iniciativa, tem esse compromisso de levar essas ações sociais para pessoas que muitas vezes não têm condições. Agora, um outro projeto muito interessante também, Cristiane, foi que eu fiquei sabendo que existe hoje na ouvidoria, que é o AGEMES Inclusiva. Fala um pouquinho para a gente sobre ele. Tá. Esse projeto, eu falo que é meu projeto do coração, né? É um projeto que eu olho com muito carinho, muito cuidado, porque são pessoas com deficiência que não têm acesso ou desconhecem o acesso, né, das informações e do que ele tem direito. Então, quando a gente vai falar sobre a AGEMES Inclusiva, quando nós pensamos nesse projeto, era para levar para as famílias dos PCDs, né? Então, assim, a gente já fez 2 edições esse ano. É um projeto que a gente não pensa em parar, que a gente quer continuar em outros lugares, mas a gente fez Cotolengo e Juliano Varela. E lá, o que a gente queria? Era conversar com aquela mãezinha que tá lá, que vai lá deixar o filho, e ela fica lá, numa sala esperando para poder, porque não consegue às vezes, né, voltar para casa e depois voltar para pegar, enfim, né, são crianças que não têm essa locomoção fácil e as mães ficam numa sala lá, às vezes fazendo um artesanato, às vezes até descansando mesmo, né, agora lá no Juliano Varela a gente viu isso, né, as mães entram numa sala para descansar, é o momento dela, aquelas 4 horas que elas descansam, só que elas não têm as informações. Então o que a gente foi lá passar? Olha, você tem direito a uma tarifa social de energia, de saneamento, você tem direito a viajar com o seu filho como acompanhante, né, na gratuidade, ele tem direito também à passagem. Como que você consegue isso? Onde você tem que ir? Como facilitar essa informação, né? A gente ficou bem surpreso que no Juliano Varela elas tinham essa informação diferente um pouco do Cotolengo que não.
E a gente falar isso para elas foi bem bacana, assim. Então a ideia é essa, é trazer aí sim, trazer os serviços da GEMES para essa população que desconhece os direitos, né, e facilitar o dia a dia deles, né? Eu acho que eu ia te fazer uma pergunta agora, Cristiane, mas eu acho que você já me respondeu. Eu ia te perguntar justamente o que mais te orgulha, né? Em todo esse tempo trabalhado, serviços prestados aqui na AGEMES, eu acho que você acabou de responder essa questão do AGEMES Inclusiva. Eu acho que esse é o seu projeto do coração, mas além desse, o que mais te orgulha trabalhando na ouvidoria? Então, eu falo que assim, é o resolver o problema, né? Você vê a pessoa que chega desesperada, né, com uma demanda que às vezes uma conta altíssima, uma viagem que ela perdeu, ou enfim, né, a casa dela está sem energia, ou está sem água, né, enfim. É ver o problema resolvido, né, é ver que a gente conseguiu, de alguma forma, tratar a solução daquele problema que ela traz, né? E normalmente as pessoas não vêm na ouvidoria para elogiar, né? Ela já chega brigando. Com aquele sangue no olho, né? E assim, a gente tem uma equipe muito boa e as meninas têm um coração, assim, que elas enxergam o lado humano da pessoa, né? Então, assim, a gente já teve deficiente que fala assim, eu fiquei brava porque a pessoa me carregou dentro do ônibus, no colo, e, né, eu quero elevador. Eu super entendo o que ela tá falando, né? Porque, pô, você imagina a pessoa te pegar no colo pra te colocar dentro de um ônibus, né? E se não tivesse aquela pessoa que se oferecesse para fazer isso, não é mesmo? E a gente sabe também que o sistema tem todo um cuidado, que não são todos os ônibus que têm essa mobilidade. Então, assim, a gente também enxerga o lado, né, de quem oferece o serviço. Mas é assim, eu falo que é olhar, é tratar as informações conforme a lei, na ética, né, com transparência, mas ao mesmo tempo mostrando para a sociedade que essas pessoas precisam ser atendidas, né? Então, assim, eu falo que o meu orgulho é dos atendimentos e quando eu vejo esse resultado, quando a pessoa tem um resultado daquilo que ela pediu, né? E eu, de verdade, eu falo que eu tenho 15 anos de AGEMES, mas eu conto nos dedos as coisas que eu não consegui resolver, assim, com a equipe, sabe? A gente vai atrás, a gente briga e consegue. E a gente tem que... Eu acho que é interessante também, né, Cristiane? Nem todo mundo tem acesso à informação. Né? E nem todo mundo tem o direito que acha que tem, né? Exatamente. Então, acho que esses serviços são feitos justamente para poder esclarecer. Faz com que a gente saia um pouco da nossa bolha, o que é comum, que é do nosso conhecimento, para outros pode não ser. Então, parabéns pelo seu trabalho. Imagina. Eu conversei com a Cristiane Leite, ouvidora aqui da AGEMES. Cristiane, obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Obrigada. É o A Crítica Visita, aqui na AGEMES. Credibilidade, acesso e informação de qualidade. O jornal A Crítica entra nas instituições que movem o Estado. A Crítica Visita, o bastidor das decisões, o conteúdo que importa. Curta, compartilhe e ative o sininho para ser avisado do próximo episódio.